Como eu estou mostrando tudo para vocês que eu estou fazendo de agora em diante, falta 2 semanas para a festa do Pedro, menos de 2 semanas, menos. E eu estou mostrando tudo que eu estou fazendo para vocês, estou vlogando a festa. Lembra aqueles copinhos que eu mostrei, acho que no primeiro vídeo que eu fiz de comprinha? Eu coloquei as guloseimas que sobraram eu enchi minhas caixinhas, enchi minhas coisas todas que eu precisava vencer com gulosema. E as que sobraram, ó, eu coloquei nesses copinhos aqui. Tem esses aqui com tampa, que eu só coloquei as guloseimas dentro, ó. E tem esses aqui, que eles não são os copinhos de plástico bem bonitinhos, já a tampa não tinha nada. Eu coloquei assim as guloseimas e coloquei num saquinho e amarrei com um fitilho mesmo, porque tá muito correria, não dá tempo de amarrar com fitinha para fazer lacinho. Então, ficaram assim, só são 6, ó, um amarelo, um vermelho, o branco, o azul, tem o verdinho e tem o rosa. E esses aqui é a mesma coisa, a tampa amarela, a tampa verde, a tampa azul, a tampa branca, a tampa vermelha e a tampinha rosa. Eu vou colocar isso para enfeitar a mesa, no final da festa eu vou colocar eles dentro da sacolinha das crianças. Para elas levarem para casa, se alguém quiser pegar na mesa e comer também, acho bom. Mas se não, se sobrarem lá na mesa, eu jogo eles dentro da sacolinha das crianças. Segunda-feira. E eu vou fazer agora uma empada de bacalhau para a festa do meu filho. Eu vou começar fazendo aqui o recheio da minha empada. Aqui eu tenho, ó, salsa, meio maço de salsa picadinha, 3 dentinhos de alho também picadinho e uma cebola grande bem picadinha aqui nesse prato. A cebola, a salsa e o alho estão picadinhos aqui nesse prato que eu vou usar para o recheio aqui da minha empada de bacalhau. É empada de bacalhau com espinafre. Aqui eu tenho um maço grande de espinafre cozido, só as folhas. Eu já cozinhei ele, já escorri ele na peneira, tá aqui nesse prato. Um maço grande de espinafre. E aqui eu tenho 1 quilo de bacalhau, que eu também já cozi ele. Já desfiei, tirei a pele e as espinhas e coloquei aqui também nessa vasilha 1 quilo de bacalhau demolhado. Já comprei ele já demolhado, já comprei ele sem sal, congelado. Aí já cozinhei, já tirei a pele e as espinhas. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo, que eu também vou usar no recheio da minha empada de bacalhau. Eu tenho um moinho de pimenta aqui, ó, mistura de 5 pimentas, é um moinho que ele já vem assim. Eu gosto de usar pimenta moidinha na hora. Aqui eu tenho a água do cozimento do meu bacalhau, onde eu cozi o meu bacalhau. Eu separei essa tigelinha aqui com a água. Eu vou usar um pouco dela para fazer aqui o recheio da minha empada de bacalhau. Aí tem mais ou menos umas 2 xícaras de chá de água do cozimento do bacalhau. E tenho também aqui o azeite que eu vou usar, azeite a gosto, para poder fazer o refogado, para fritar o meu alho e a minha cebola. E por último aqui, azeitonas pretas sem caroço, que eu cortei elas rodelinhas. Eu tô usando pouquinho, aí tem umas 12 azeitonas mais ou menos, porque o meu bacalhau ele já veio de salgado, mas ele veio com um pouquinho de sal. Então eu não vou pôr muita azeitona para não salgar o meu recheio. Eu não vou usar sal, não vou usar nada, porque como eu disse, o meu bacalhau ele já veio demolhado, sem o sal, mas tem um pouco de... Já liguei o fogo aqui na minha panela. Agora eu vou colocar azeite no fundo da panela. Vocês colocam azeite a gosto. Colocar o azeite e vou fritar aí o meu alho e a minha cebola. Primeiro eu vou colocar o alho e vou deixar ele dar uma fritada, deixar ele bem fritinho antes de colocar a cebola.
Com o alho já bem fritinho, eu vou adicionar a minha cebola e vou deixar ela dar uma fritada também, uma murchada bem nela. Cebola bem murchinha, vou acrescentar agora o meu bacalhau e vou refogar ele bem aqui também junto com a minha cebola e meu alho. Moer a minha pimentinha aqui na hora, um pouquinho de pimenta no meu bacalhau. Agora eu vou acrescentar aqui a minha farinha de trigo, vou mexer um pouco, deixar ela cozinhar um pouco. Vou acrescentar a água do cozimento do meu bacalhau. Eu vou usar 3 conchas só da água do cozimento do meu bacalhau. Vou deixar a farinha de trigo cozinhar um pouco aqui junto com o meu bacalhau. Vou acrescentar o meu espinafre. De seguida eu vou acrescentar aqui a minha salsinha agora. E vou mexer, deixar ele cozinhar um pouco, pelo menos uns 5 minutinhos, e vou acrescentar a minha azeitona e desligar o fogo do recheio. Já está pronto, ó, o meu recheio do meu bacalhau, tá cremosinho. Vou deixar ele esfriar completamente antes de rechear minhas empadas. Agora eu vou fazer a minha massa de empada. Para massa eu vou usar 600 gramas de farinha de trigo, 300 gramas aqui eu tenho de margarina culinária, 2 ovos, 1 xícara de café com água e 1 colher de chá de sal. Aqui nesse copinho eu tenho uma mistura de ervas aqui, ervas desidratadas, cebolinha desidratada, cebola e salsinha. Isso é opcional, eu gosto de pôr isso na minha massa, mas isso põe quem quer. Eu vou fazer a minha massa aqui nesse robô de cozinha, mas dá para fazer perfeitamente na mão, porque eu já fiz essa massa várias vezes na mão, essa mesma massa aí. Eu vou colocar aqui no meu robô de cozinha a margarina, vou bater um pouco. Depois eu vou acrescentar a minha farinha de trigo e também vou misturar um pouco ela aqui no robô de cozinha. Agora eu vou acrescentar os meus ovos, vou acrescentar o meu sal e vou acrescentar a minha xícara de café de água. Vou deixar misturar tudo e por último eu vou colocar as minhas ervinhas desidratadas. Quem for fazer a massa na mão é a mesma coisa, é só misturar a farinha com a manteiga com as pontas dos dedos, depois colocar os ovos, o sal, a água, misturar tudo e por último colocar as ervinhas e também sovar tudo a massa, misturar tudo, fazer uma massa de empada. Minha massa já está prontinha, só tirei ela do robô de cozinha, coloquei nessa bacia. E agora eu vou forrar as minhas forminhas de empada com essa massa. Vou forrar todas as minhas forminhas e vou deixar massa para fazer a tampa das empadas também. Agora eu vou fazer uma colinha para colar a tampa da minha empadinha. É um segredinho. Aqui eu tenho um pouco de farinha de trigo, um pouquinho, menos de meia xícara, que eu vou misturar com água e vou mexer ela. Isso evita que a empada salte muito a tampa quando estiver assando.
Abri a massa em todas as minhas forminhas de empadas. Todas as forminhas que eu tenho, só são essas, já estão todas forradinhas com a minha massa. A minha colinha para colar a tampa já está pronta. E aqui está a massa para fazer a tampa das empadas, que eu vou rechear elas com o meu recheio de bacalhau com espinafre. E já vou fazer a tampinha e tampar as minhas empadinhas. Está o meu recheio já completamente frio. Eu vou rechear agora todas as minhas empadinhas. Não pode pôr muito para cima, porque senão ele ferve aí e a tampa salta, a tampa abre. Tô fazendo empadinha para o aniversário do meu filho. Essa daqui ela é de bacalhau com espinafre. Vou fazer de frango. Quando eu estiver fazendo a de frango eu também mostro. A pleno vapor, fazendo agora os salgados. Vou fazer a coxinha também. Vou mostrando tudo para vocês o que eu estou fazendo para o aniversário do meu filho. Aqui no Vlogando a Festa. Estão as minhas empadinhas todas cheias com o meu recheio de espinafre com bacalhau. Agora eu só vou tampar as minhas empadinhas todas, pincelar com uma gema e levar para o forno para assar. Para fazer a tampa, ó, eu pego um pedacinho de massa, abro com o rolo, bem fininha. Pego a minha empadinha assim, já toda cheia. Passo a minha colinha na lateral toda aqui da minha empadinha. Minha colinha de farinha de trigo. Bem passadinha. Coloco a tampa por cima e faço assim. A empadinha já está fechada. Dou uma apertadinha assim nas laterais, apertando bem assim, para ficar bem coladinha a tampa da empada com a empada. Para mostrar direitinho, abro a massinha, um pedacinho de massa com o rolo de cozinha. Pego a empada, passo a colinha em toda a lateral da empada. Pode passar a colinha sem dó, não tem nada que é farinha de trigo, ela vai pro forno e assa tudo, só mesmo para colar a tampa. Depois eu pego a tampa que eu fiz, ponho em cima, aperto assim, vou rodando e apertando com a mão, a tampinha corta sozinha, que essa massa é muito boa. Feito isso, eu só aperto assim, ó. Pra ficar bem tampadinha a minha empada. Puxo e aperto assim. Empadas já todas tampadinhas, agora eu vou pincelar todas com gema de ovo. Empadinha mais bonitinha, ela é mini, ó. Eu tenho essas forminhas mini aqui, eu só tenho 10 delas. Olha, em comparação com a grande, como elas são pequenininhas. Como sobrou um pouquinho de massa e um pouquinho de recheio, eu fiz as minhas 10 pequenininhas assim. Agora com um palitinho de dente, ó, eu vou furar as tampinhas das minhas empadas. Vou furar todas as tampinhas
que é para quando elas estiverem no forno, o ar sair por esses buraquinhos aí e as tampinhas não levantarem e as minhas empadinhas não se abrirem. Já levei as minhas empadinhas para o forno pré-aquecido a 180 graus. Minhas empadinhas já assadinhas, ficaram 25 minutos no forno e estão muito boas mesmo. É quarta-feira à noite, consegui fazer aqui os meus croquetes de carne. E ainda vou fazer aqui os meus risóis de camarão ainda essa noite. Tô na maior correria para fazer os salgados para a festa do meu filho. A massa aqui, ó, já fiz a massa dos meus risoles de camarão. Vou abrir e rechear agora a minha massa. Já estou sovando ela para abrir e rechear. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira de manhã. Como eu mostrei ontem, eu fiz risóis e fiz croquete. Deixei a noite no freezer para congelar, já estão congeladinhos. Agora eu vou guardar. Aqui já tem um pouco de risóis de fiambre com queijo, são risoles, né, de fiambre com queijo. Esses aqui de cima, que sobrou um pouco de massa, eu fiz de fiambre com queijo. E os outros que estão aqui são todos de camarão. Agora eu vou colocar, já estão congeladinhos, eu congelo assim aberto. Depois eu coloco assim nos saquinhos de congelar e volto pro freezer para fritar no dia da festa do meu filho. Hoje eu vou ver se eu faço coxinha. Coxinha de frango eu vou fazer hoje. E ainda me falta fazer também um pouco de empada de frango.